Nossa videoaula hoje a gente vai tratar de pólen. Vim para o município de Capela do Alto Alegre, né? Estamos aqui no apiário, nosso amigo Bial, na Florapis. Então a gente vai falar um pouco sobre pólen, aprender um pouco que produto é esse que as abelhas produzem, né? Que a gente consegue ganhar um mercado e o apicultor conseguir também ter uma renda maior, né, no seu apiário. Então o pólen, gente, toda planta, toda flor tem pólen. As flores, elas têm a parte masculina e a parte feminina para produzir o fruto, né? Então, a parte masculina da flor é chamada do pólen. O pólen é o alimento natural mais completo do mundo. Não existe nenhum tipo de alimento hoje que consiga se igualar ao pólen. Ele é muito rico em nutrientes e minerais. É um alimento, digamos assim, anti-inflamatório, né? Um alimento antioxidante e está sendo muito consumido pelo mundo afora aí, né? Pelos humanos, digamos assim, né? Como alimento para estar repondo energias. Então esse pólen ele é captado pelas abelhas, né? É usado como fonte de proteína na produção e na manutenção do enxame. E aí o apicultor, né, usa algumas técnicas para captar o pólen, para desidratar e comercializar. Então a gente vai mostrar a você que é apicultor, que já está na área aqui, qual o material que você precisa para estar coletando pólen, qual é a técnica que você deve usar, né? E qual o mercado que você deve entrar para estar comercializando seu produto e como. Beleza? Eu listei aqui, né, alguns materiais necessários para você entrar com sua produção de pólen, né? Primeiro, você vai ter que adequar o seu ninho. O ninho para a produção de pólen é diferente do ninho que a gente já utiliza no dia a dia no apiário, né? O ninho para a produção de pólen, ele tem um adaptador, né, na frente, no ovado, que a gente utiliza um coletor para fazer a coleta do pólen. Um outro material que a gente precisa é o alimentador de cobertura. Afinal de contas, você vai criar uma tela ou colocar um bloqueio no ovado desse ninho para fazer a coleta do pólen. Aí você precisa entrar com uma suplementação alimentar para esse enxame. Afinal de contas, a gente não quer matar o enxame. A gente quer coletar o pólen e manter o enxame forte. Então tem que fazer a alimentação desse enxame através de um coletor de cobertura. Eu vou mostrar daqui a pouco. Um outro equipamento que tem que ter é o conjunto, né, que faz a coleta do pólen. Esse conjunto ele é formado por 3 partes, né? É a tela de pista, onde as abelhas fazem o pouso, né? O coxo coletor, onde vai estar caindo o pólen, né? Tem que ter esse coxo coletor, porque a gente está trabalhando com material para alimentação, né? Para alimentação humana, ele tem que ser um coxo limpo, né? Tem que ter uma proteção para não ter outros invasores, como formiga, como outros insetos. Então, o coxo ele é fechadinho para cair o pólen lá e ele ficar protegido. Tem que ter uma trampa. A trampa é uma tela que é utilizada, né, nesse conjunto de coleta, onde as abelhas vão estar, as operárias vão estar vindo do campo para passar, né? Elas não conseguem ultrapassar essa tela com o pólen que está preso nas corbículas e aí cai dentro do coletor. Então, os equipamentos básicos são esses. Além disso, Cleito, você vai perguntar o que é que eu preciso para estar produzindo pólen? O manejo que é diferenciado. Para quem já trabalha com apicultura sabe. A gente já faz aquele manejo rotineiro nosso, né? Quinzenal ou mensal, a cada ano, mas com pólen você tem que fazer esse manejo porque você tem que ter todo o cuidado para você ter o produto que é o pólen. No manejo a gente vai utilizar uma cera diferenciada, uma cera que tem os alvéolos um pouco maior, os alvéolos mais, digamos assim, mais tuberosos, mais expostos, né? Para induzir as abelhas operárias a puxar alvéolos maiores, células maiores. A gente precisa de uma abelha operária
vigorosa, forte, maior. Lá na frente eu vou dizer também o porquê a gente tem que ter essa questão do manejo e a cera de qualidade para a gente ter essas operárias mais vigorosas e maiores. Então, dando continuidade, eu vou mostrar a você aqui os equipamentos que eu acabei de listar, né, que são necessários para você trabalhar com a coleta do pólen. Seguindo a ordem aqui, nós temos a tela pista, né, que é um material como esse aqui, uma forma de retângulo, né, e vem com a tela de aço inox, claro, tem que ser um material de aço inox para evitar oxidação, até porque você está trabalhando com alimento, né. E como eu disse, o ninho ele tem que ser adaptado para você colocar esse conjunto coletor. Então a tela pista ela tem esse formato retangular e ela vai encaixar no fundo. Ele tem essa parte mais para frente, aproximadamente 12 centímetros, onde você vai estar encaixando a tela pista. Dessa forma aqui. Contrário. E ela fica encaixada aí. O próximo equipamento que a gente vai utilizar, né, é o coxo coletor, né? O coxo coletor ele é formado no formato de um coxo mesmo, né? Tem uma telinha no fundo para evitar contato ou entrada de insetos, como eu acabei de falar, né? E ele encaixa logo abaixo da tela pista. Dessa forma que está encaixado aqui. E por último, para você completar o conjunto coletor, você vai colocar a trampa, que é esse equipamento que tem aqui. Ele tem uma tela, né? A ideia dessa tela aqui é evitar a passagem da operária com o pólen na corbícula, né? Mas a operária consegue passar, ela consegue adentrar o ninho. Inclusive, ela leva para o ninho o néctar, tranquilamente. Ela só não vai estar levando o pólen. E é importante lembrar para você também que parte desse pólen consegue passar. Cerca de 20%, né? Já é comprovado que a operária consegue levar o pólen. Então o apicultor ele consegue coletar aí mais ou menos 80%, digamos assim, né? Ah, Cleiton, mas compensa? Compensa, porque, como eu disse antes, o pólen, existe mercado para ele. Está sendo muito procurado por vários consumidores. Então, o mercado é bom. E o apicultor está perdendo em ganhar dinheiro quando não consegue adaptar as caixas para coletar esse subproduto da abelha, que é o pólen. Então, a trampa você vai encaixar aqui, né, no ovado, né? Você tem que encaixar de uma forma que não deixe nenhuma brecha de passagem para as abelhas operárias. Entendendo que você está querendo coletar o pólen, né? E as abelhas vão ficar a todo momento procurando a passagem. Então você tem que colocar os equipamentos de uma forma que não fique nenhuma brecha para que ela adentre ao ninho com o pólen. Então, nós temos aqui, repetindo, o trampa, né? A trampa, onde as abelhas vão tentar passar por aqui. Nós temos a tela pista e nós temos o coletor. São esses três equipamentos básicos. Ah, Cleiton, e qual é a outra dica que você pode nos dar para mim que eu quero produzir pólen e meus enxames eu uso mais para produção de mel ou de própolis? Você vai ter que observar qual é o enxame que você tem aí que tem aptidão para a coleta de pólen. Você é apicultor, você conhece. Existem diferentes aptidões de enxames. Tem enxame que tem aptidão mais para coletar o própolis. Tem enxame que tem aptidão mais para coletar o néctar, né? E tem aquele enxame que tem a genética, digamos assim, propícia e com aptidão para coletar o pólen. Você vai identificar esses enxames aí no seu apiário e vai começar a testar gradativamente. Você não vai começar produzindo pólen com 20 caixas, 30 caixas. Você vai testar com 5, até porque existem técnicas e manejo adequados para você trabalhar a produção de pólen, que eu vou estar falando aqui na nossa videoaula. Então, se você identificou lá 2, 5 enxames que tem uma aptidão para a produção de pólen, você vai adquirir os ninhos, né? Como eu falei, tem que ter essa adaptação aqui para você colocar o coxo coletor e adquirir também o seu coxo coletor para a coleta do pólen. Detalhe, esses ninhos que você vai utilizar com tampa, né?
com coxo, tem que ser equipamentos, digamos assim, hermeticamente fechados. As abelhas, elas vão a todo momento buscar frestas, entrada para o ninho. Então, ele tem que estar hermeticamente fechado, porque você tem que coletar seu pólen nesse equipamento aqui. E você vai estar fornecendo a alimentação à abelha. Mas a alimentação, Cleito, vai substituir a natural? Não. Você vai fazer uma suplementação para você não enfraquecer seu enxame, para você manter ele vigoroso, forte. E lembrando-se, não pode deixar a rainha velha. Toda a produção na apicultura, seja com mel, seja com própolis e principalmente com pólen, você tem que ter rainha nova. A rainha nova, ela tem todo o vigor produtivo, ela consegue fazer posturas regulares. Então, se você não tem operária, você não vai ter produção. E na rainha nova não, você vai ter postura a todo tempo. Então, há uma necessidade do enxame buscar alimento para estar alimentando esse enxame. As operárias vão estar indo a campo a todo momento buscar o pólen, buscar o néctar. Então, você consegue ter uma maior produtividade, digamos assim, com rainhas novas. E qual é a dica, Cleito, que você traz, né, para mim, que estou iniciando? Você vai ter que estar trocando essa rainha anualmente. Mas, Cleito, anualmente, sim. Porque você tem que ter rainha nova. Você tem que ter o enxame forte para você ter produtividade. Então, a maioria dos apicultores fazem troca de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Para o apicultor que trabalha com produção de pólen, é diferente. Tem que ser anual. E aí você tem duas opções. Ou você seleciona os enxames no seu apiário para você tirar suas rainhas novas, com aptidão de postura e aptidão de pólen, digamos assim, ou você vai estar adquirindo de alguns apicultores que já trabalham com pólen. Exemplo, Bial mesmo, ele trabalha já com apicultura há um tempo. Ele já tem o traquejo dentro da apicultura com produção de pólen. Se você quiser adquirir rainha, ele pode conseguir com você, pode comercializar rainha. Você pode estar comprando em outros apiários rainha e estar colocando no seu apiário. Claro, com aquele cuidado com a sanidade, para a gente não estar levando doença de um apiário para o outro. Beleza? Com relação ao equipamento, dando continuidade, né, nossa videoaula, nós não falamos ainda do alimentador. Então, na apicultura, para a produção de pólen, trabalha-se com 2 tipos de alimentadores, né? O alimentador de cobertura, como eu já disse, né? E o alimentador energético, que pode ser um bórdio. Então, esse tipo de alimentador, a gente usa no ninho, né, para estar suplementando o nosso enxame. Então, vou mostrar aqui o alimentador de cobertura, que é pouco usado pela grande maioria dos apicultores. Ele fica nesse formato. E por que de cobertura, Cleito, o nome? Porque coloca na parte superior do ninho, né? Então, é um equipamento simples, não é complicado, mas existem 2 tipos dele. E aí o apicultor tem que ficar atento para essas dicas que eu vou dar. Que um deles é produzido com o offset, né? Que é uma chapa que é utilizada em gráficas, né? E o outro é produzido em MDF. Então fique atento, que essa dica é interessante. Para quem já trabalha com apicultura, é um eterno experimentador e observador. Então, qual é a diferença de um para outro? Então, o alimentador com o tipo offset, né, com a chapa de alumínio, ele provoca esse aquecimento e desidrata o alimento que a gente coloca aqui, o alimento proteico. Então, essa desidratação acontece na parte superior. E o que acontece, Cleito? Provoca uma camada ressecada por cima e as abelhas sentem a necessidade de pegar o alimento por baixo. E causa até galerias por baixo do alimento, né? Então a gente tem técnica para mostrar a você a não passar essa dificuldade. No offset, o que é que você vai utilizar? Você pode estar utilizando o plástico na parte de baixo para diminuir um pouco esse aquecimento e evitar o ressecamento também na parte de cima. Como você vai fazer uma cobertura, né, com papel alumínio por cima desse alimento, para evitar o ressecamento desse alimento também na parte superior. Protege por baixo e protege por cima o alimento.
e fica disponível à vontade para a abelha pegar quando ela sentir a necessidade. Bem, e no alimentador, né, de cobertura com o MDF? Como é de madeira, o que acontece? A madeira absorve a umidade desse alimento. Então, causa um ressecamento do alimento por baixo. E esse ressecamento é ruim para o apicultor, que perde alimento e as abelhas não conseguem coletar. Está tendo duas perdas. Então, você tem que usar uma técnica interessante para evitar a perda desse alimento, né? Você vai colocar um forro também na parte inferior, na parte de baixo, né? Pode ser de plástico ou papel alumínio, para evitar o contato do alimento com a madeira. E também fazer uma cobertura. O ideal é você manter esse alimento sempre úmido, né? E, digamos assim, na forma ideal para a abelha captar esse alimento e estar levando para o ninho. Então essas duas técnicas é interessante para você que está iniciando. Eu não sei qual tipo de alimentador que você vai encontrar na sua região, né? Então tem que ter esse cuidado. Um outro alimentador que você vai utilizar é para fornecer o alimento energético. Afinal de contas, os alimentos que a gente necessita na nossa vida, e as abelhas também necessitam, são alimentos proteicos, que a gente vai usar esse alimentador que eu acabei de mostrar, e o alimentador energético, que a gente geralmente utiliza e é muito conhecido pelos apicultores. É o Boardman, que é esse alimentador aqui. Existem vários formatos de alimentador Boardman. Tem uns que você só consegue encaixar aqui, né, a garrafa PET. No caso, aqui, a gente está utilizando um que você utiliza uma garrafa de abertura maior, né? Ela é hermeticamente fechada e também é interessante você observar onde você vai estar colocando esse tipo de alimentador. Na maioria dos apiários, né, inclusive no meu, eu utilizo, né, nos ninhos que eu produzo mel, eu utilizo Boardman no ovado, na parte da frente da caixa. Já para o pólen é diferente. Você vai utilizar na parte traseira da caixa. Você não usa na parte de trás. Então essas caixas já são adaptadas para isso. Então você que vai iniciar, você tem que se atentar com relação a esse detalhe, né? Para você depois não ter um maior prejuízo. Você não vai ter como cortar a caixa para você colocar um alimentador. E tem que ter, e é necessário. O ninho ele tem essa adaptação na parte traseira, né? Essa abertura, na qual já vem na espessura ideal para você encaixar o alimentador, dessa forma. Um detalhe, não pode ficar abertura nem fissura, porque senão as abelhas vão conseguir passar. Ela vai estar fazendo voos a todo momento ao redor da caixa para conseguir uma abertura. Então, no alimentador Boardman, quando a gente usa um ovado na frente da caixa, é tranquilo, fica abertura, né? As abelhas têm acesso. Inclusive, em época de estiagem, a gente recomenda que você feche o ovado, né, para evitar pilhagem. É uma dica interessante. No caso aqui, no pólen, né, é no fundo da caixa e é hermeticamente fechado. O alimento só vai para as abelhas que estão dentro do ninho. E evitar também a entrada de abelhas que estão fora para dentro da caixa. Conhecido o material, né, já montamos aqui, colocamos o alimentador, né, energético. E agora nós temos aqui, né, o alimentador de cobertura. Vai ficar montado dessa forma. E nós temos aqui a tampa, né? E fechamos nossa caixa. Mais uma dica interessante. O tipo de madeira que você vai estar adquirindo suas caixas, seus ninhos. Como eu disse anteriormente, não pode ter fresta no ninho. Se tiver fresta, a abelha vai procurar, né, e vai querer passar para levar o pólen para sua família. E como você quer coletar o pólen, você não pode deixar fresta na caixa. Então tem que ter muito cuidado com madeira que empena fácil. Então quando você for escolher o seu material, o ideal é o quê? Procurar pessoas que já trabalham, né, com produção de ninho, produção de caixas, pessoas que já comercializam e que produzem pólen para você estar se orientando qual o tipo de madeira ideal para você adquirir o seu material. Porque a madeira não pode empenar. Outra dica interessante que você já faz aí, você que é apicultor, né, no seu apiário.
você já deixa suas caixas na sombra, não é isso? Então, no pólen é a mesma coisa, não pode ficar caixas, ninhos no tempo, de jeito nenhum. Evitar contato demais com o sol, para não prejudicar o enxame, e evitar também muita chuva excedente. Montado a caixa aqui, né? Siga as dicas que eu estou dando com relação a manter os ninhos na sombra. A gente tem que evitar de colocar as caixas de abelha no sol. A gente vem batendo muito nisso, porque tem apicultor ainda que teme em deixar. Você tem um gasto de energia do seu enxame desnecessário. As abelhas, para refrigerar e manter a temperatura ideal da caixa, né, elas têm que buscar água, né, jogar no fundo da caixa, bater as asas, refrigerar o ninho e fazer com que o ar circule para manter a temperatura ideal dentro da caixa. E aí o que acontece? Nesse trabalho há uma diminuição, digamos assim, da condução do feromônio dentro do ninho, né? E isso faz com que provoque uma indução desse enxame a enxamear. Se você não tem uma elevada quantidade do feromônio, que é o que mantém o enxame harmonioso, por isso que a gente fala a questão também de adquirir rainhas novas, né? E rainhas velhas perdem assim o potencial de estar mantendo, né, esse feromônio dentro do ninho, a harmonia. Então, temperaturas elevadas faz com que as abelhas fazem essa circulação de ar dentro do ninho, há uma diminuição desse feromônio e há uma indução à enxameação, que é coisa que você não quer para a produção de pólen. Você quer um enxame forte. Quanto mais enxameia, mais fica forte. Então a pesquisa diz o quê? Que as abelhas que ficam no sol, há uma tendência 8 vezes mais de estar enxameando. A gente não quer abelha enxameando. A gente quer a manutenção desse enxame. Então, se atente, apicultor, não só para o pólen, mas também para a produção do mel. As abelhas não podem ficar no sol, tem que ficar na sombra. É uma dica que a gente está dando. Se você que é apicultor, que já trabalha já com produção de mel, né, de própolis, e a gente fala tanto na questão do manejo, que tem que ter, trocar a cera, né, cera de qualidade, tem a questão da atração da rainha pela cera para ela fazer a postura. Então a cera é um elemento, digamos assim, essencial para você ter uma maior produtividade também no pólen. Então você tem que estar no seu manejo, fornecer cera de qualidade, né, para a rainha ser induzida a fazer a postura e você ter uma grande produção de pólen. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né, que conhecem bem, são apicultores, a qualidade da cera. Olha a coloração dessa cera, o cheiro, o atrativo, né? E principalmente o que eu disse antes, a questão do alvéolo, né? É uma cera bem uniforme, né? Com o alvéolo bem, digamos assim, exposto, que induz as operárias a puxar os alvéolos com qualidade e uniforme. Então, aproveitando a deixa aqui, que a gente está falando da qualidade da cera, é interessante você observar, né, algumas dicas, o porquê é necessário você trocar a cera. E aí eu fiz esse desenho aqui, né, para simular o que as abelhas fazem lá no ninho, né? Toda vez que nasce uma abelha, né, a abelha vai lá e envolve esse alvéolo, né, com uma camada de própolis, que a gente fala que propoliza esse alvéolo. É uma forma de evitar, né, o surgimento de fungo, de bactéria, de micro-organismo. Então ela faz essa propolização. Então as abelhas faxineiras, elas fazem esse revolvimento do alvéolo, né, com a camada de própolis. Então toda vez que nasce uma abelha operária, ela faz esse trabalho. A cada 22 dias, quando nasce uma abelha, ela faz esse trabalho. Então é uma questão de lógica. O porquê de você ter que fazer a troca, né, da cera no momento correto e fornecer cera de qualidade. Então, se ela continuar propolizando aqui a cada 22 dias, né, a cada 22 dias ela vai propolizando e esse alvéolo ele vai se fechando.
E aí a gente tem dois problemas. O primeiro problema, o tamanho da operária que está nascendo aqui, né, nesse alvéolo. E o segundo problema, a questão da indução ou do conforto, digamos assim, para a abelha rainha fazer a postura. A abelha ela faz postura com a contração do abdômen no alvéolo. Se esse alvéolo está se fechando, ela vai sentir dificuldade para estar introduzindo o abdômen aqui e fazendo essa postura, né? Se a gente está trabalhando com produção, digamos assim, de abelha operária, a gente quer uma maior quantidade de postura. Se a rainha sente essa dificuldade em encontrar alvéolos adequados para fazer postura, você vai ter uma postura desuniforme. Se você fornece a cera de qualidade e mantém um padrão, a abelha rainha vai se sentir confortável e à vontade para fazer sua postura uniforme e, digamos assim, conforme uma máquina de costura, né? Só introduzindo o abdômen e fazendo a postura. E aí, quando ela chega num alvéolo como esse aqui, ela sente dificuldade e abandona e parte para outro alvéolo. E aí, sua postura vai ficar toda falhada, toda desuniforme. Então, é importantíssima a questão do manejo. Tem que utilizar cera de qualidade e não é todo tipo de cera que você vai usar. Então, uma dica interessante, que a gente acabou de falar assim, com relação à qualidade da cera, você tem que colocar cera nova para não dificultar a postura da rainha. Então, se você encontra um favo velho organizado dessa forma aqui, né, a rainha vai vir e vai fazer uma postura aqui, outra aqui, seguindo como se fosse uma máquina de costura. E se no meio dessa postura ela encontra um alvéolo fechado, ela vai encontrar dificuldade ali. Vai perder mais tempo a fazer essa postura. Então, ao invés de uma abelha rainha, né, com todo o vigor, né, de produção, fazer uma postura uniforme, fechar um lado da cera todo em um dia, digamos assim, ela vai fechar apenas metade disso. Ela vai perder mais tempo para fazer essa postura. E tempo na apicultura é produção, é dinheiro. Então, em 22 dias, você toma um prejuízo maior. Então, o ideal é o quê? Você fazer a troca da cera, manter esses alvéolos todos padrão, uniforme, né, com cera de qualidade e facilitar o trabalho da rainha para que ela faça a postura uniforme, né, em um menor tempo. E aí você mantém seu enxame todo padrão. E uma outra questão, né, com relação à postura, a rainha, com os alvéolos fechados, vai nascer operárias menores. Se você tem operárias menores, menos vigorosas, vai dificultar o trabalho do campo, é óbvio, né? E também vai dificultar você na coleta do pólen. Quando você tem operárias menores, né, campeiras, elas conseguem passar facilmente pela trampa. Elas conseguem passar facilmente pela trampa. E aí ela vai passar com pólen, vai levar para o ninho. Não vai ter produtividade para o apicultor. Lembrando-se que a pesquisa já comprovou que mesmo você colocando esse coletor, as abelhas conseguem levar 20% do pólen para o ninho. Que não é um problema, digamos assim. E além disso, você também já está fazendo a suplementação alimentar. Então tem que ter esse cuidado, né, para além dos 20%, você não perder mais sua produção. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.